jornada informativa de hoje. Temos como primeiro tema acidentes de aviação, que as estradas nacionais continuam a semear luto nas famílias moçambicanas. E para falarmos deste assunto, já tenho cá em estúdio comigo o meu convidado, que dispensa qualquer tipo de apresentação, Adelino Buque, a quem cumprimento desde já. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, obrigado. Exatamente. Os acidentes de aviação continuam a ceifar vidas humanas no país. Só para termos uma ideia, semana passada, a província de Zambésia teve 7 pessoas mortas em consequência desse acidente de aviação e ainda hoje um ferido grave na Matola e vários danos avultados, onde o excesso de velocidade é a principal causa. Doutor, apesar dos apelos das autoridades, continuamos a ter sangue nas estradas. O que é que está por detrás disto tudo? Boa tarde, boa noite. Eu penso que está por detrás disto a consciência das pessoas que conduzem, porque não é só uma questão de apelo, quer dizer, as pessoas quando se fazem a estrada devem ter a consciência de que levam consigo um meio de transporte que tanto pode ser útil quanto pode ser prejudicial, tanto para si quanto para terceiras pessoas. E quando as pessoas fazem-se a via pública e não têm a consciência de que devem respeitar determinadas normas de conduta, quer na estrada, quer de convivência, naturalmente acontece isto. Quer dizer, não há educação que chegue para consciencializar as pessoas, porque isto é mesmo do íntimo das pessoas. Eu penso que tem-se feito muita coisa, de facto, quer através da sociedade civil, quer através da Polícia da República de Moçambique, mas eu penso que a grande questão está em nós, automobilistas, está em nós, os peões, está em toda a sociedade, porque o dia que nós acordarmos e pensarmos que a vida deve ser preservada e a responsabilidade é de todos nós, eu penso que vamos cumprir com aquilo que são as normas de conduta na via pública, porque não é tão complicado, quer dizer, quando se diz, entras, por exemplo, fora das cidades, quando entras para uma zona de povoação, tem a graduação de quilometragem de 100, 80, 60. Se nós cumprirmos isso e se soubermos que o nosso carro tem alguma deficiência, podemos ir até um pouco mais abaixo disso, que é para permitir a hipótese de travagem antes de cometermos qualquer tipo de acidente. Eu penso que o problema dos acidentes está na consciência das pessoas. Estamos a falar aqui do comportamento humano, que é apontado como principal causa dos acidentes. Exatamente. A não cedência nos entrocamentos, o excesso de velocidade. De velocidade. Exatamente. Sim. Nós aqui em Moçambique temos o princípio de direita livre, não é? Exato. Muitas vezes os condutores, a maior parte nem tem noção disso de direita livre. A famosa faixa de rodagem. Exatamente. Então, também aqui, se calhar, pode haver alguma culpa, se quisermos, das próprias escolas de condução, porque a escola de condução é a base para a assimilação do futuro condutor na via pública. Se ele passa para motorista sem ter estas noções, sem ter noção de prioridade, sem ter... Mesmo aqui na cidade do Maputo, em plena avenida 25 de setembro, tu vês automobilistas quase que a pisarem num peão que tem um semáforo de peão a indicar que pode passar, mas porque o motorista está... E mesmo vendo que está na passadeira. Na passadeira, exatamente. Quer dizer, isto são coisas elementares, quer dizer, são coisas de educação mínima. Quer dizer, as pessoas têm que ter noção de que estamos numa cidade
Quando tu conduzes um carro, quer dizer, tu já tens alguma responsabilidade acima do normal, acima de uma pessoa que está a andar a pé. Então, é esta responsabilidade que eu acho que nos falta muito. Estaríamos a falar aqui de uma condução defensiva. Não só. O problema de condução defensiva tem a ver também com outros automobilistas. Mas, temos que pensar nos outros. Sim, também. Nós temos que pensar nos outros. Quer dizer, o problema é tão simples quanto isto. Se nós todos entramos para a via pública e temos noção do que é que estamos a fazer, este problema dos acidentes não vai acontecer. Porque eu, mesmo que tenha razão, se eu vejo que alguém está quase que a prevaricar, ainda que não tenha razão, eu paro. Eu faço essa condução defensiva que estava a referir. Mas há casos em que tu estás a correr, quer dizer, numa zona onde tem muita gente a passar pela estrada e acaba atropelando as pessoas. E principalmente nas horas de ponta. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, esta questão de conduzir é uma questão mesmo de prudência, de responsabilidade e também das autoridades. Algumas coisas também, por exemplo, o princípio de Lombas até evita alguma coisa, mas vai reparar que tu tens muitas escolas junto às ruas, às avenidas. Naquelas escolas, tu não tens sequer polícia de trânsito ou polícia municipal que se ocupa de ajudar a fazer a travessia a crianças ou adolescentes que estão por ali. Era normal, quer dizer, numa hora de ponta, numa hora de entrada e de saída dos alunos, que tivéssemos nesses lugares alguém que pudesse dar ajuda às crianças para atravessarem a avenida, mesmo havendo semáforos. Quer dizer, uma criança não tem noção de que momento é que o sinal vai abrir. Às vezes até não tem noção de que momento é que deve passar, porque ninguém lhe educou. Exato. Então, eu penso que também aqui o papel do município, também a polícia municipal é uma polícia que, por exemplo, nos casos dos municípios, já existem casos de acidentes fora dos municípios, mas a polícia municipal é uma polícia por excelência que deveria estar a fazer este tipo de atividade, a ajudar as pessoas a assimilarem a vida urbana com a urbanidade que é aconselhada. Estariam na proximidade das escolas a ajudar as crianças a atravessar a rua. Estariam, mesmo em plena 25 de setembro, estariam nas avenidas, nas passadeiras, a dizer ao motorista: olha, não passe porque aqui é uma passadeira, é hora de passar o peão. Quer dizer, mas tudo isso não acontece. Os polícias, quer camarárias, quer de trânsito, têm outras preocupações que não passam por este tipo de procedimento. Há dias, se a memória não me falha, lançou-se a campanha de segurança rodoviária em que estão envolvidas várias escolas, em que temos crianças que são sinaleiros, acabaram fazendo trabalho, mas mesmo assim estas crianças, quando fazem-se a estrada, no momento de ponta, que estão a sair da escola, pedem para o automobilista parar e nada acontece. Nada acontece. O que é que tem a dizer relativamente? Não, é uma questão da assimilação, se calhar. É importante que... Algumas escolas já vieram reclamar, mesmo a dizer que não há respeito para com as crianças. Com as crianças. Exato. É assim, há regras mínimas. Quando a criança se faz a estrada para ajudar as outras crianças a atravessarem, ele deve ter alguns instrumentos que o apoiam como um pequeno polícia. Exato. Uma das coisas, por exemplo, é ter um simples sinal de proibição de passagem, não é? Mandar parar. Uma sinalética que ele faz isto. É um sinal de que para. Tem que ter um apito, porque o automobilista até pode vir distraído. Mas se ele ouve um apito, é normal que ele desperte e pare.
Então, quer dizer, são pequenas coisas e a criança que estiver a fazer esta atividade também tem que ter alguma coisa que o diferencie das outras crianças para além destes instrumentos, que é para facilitar a percepção do automobilista sobre quem está à sua frente. Então, não é pôr uma criança, quer dizer, com as mesmas roupas que os outros, fica ali e manda parar os carros. Não é assim. Então, e mesmo estas crianças, numa primeira fase, precisam de um auxílio de alguém adulto, que é da polícia de trânsito, que é da polícia camarária, para poder ajudar a fazer esta atividade, porque não pode, por si só, fazer aquela atividade. Eu vi, agora que tivemos estes problemas no Xiango, eu vi a polícia de trânsito até atravessar com 2, 3 crianças, mas não é isso que se quer, porque isso é falta de noção de como fazer as coisas. Tu não podes andar a atravessar com 2, 3 crianças. Tu tens que criar condições para atravessar com um grupo de crianças. Exatamente. Então, porque se tu fazes uma travessia de 2, 3 crianças, isso demonstra que tu próprio polícia que está ali não está preparado para fazer aquele tipo de trabalho. Portanto, é preciso que o polícia assuma que está ali para ajudar crianças, não uma criança. Então, para isso é preciso que tenha um grupo de gente que o faz atravessar. Não é esta coisa de ir buscar uma criança, quer dizer, só para constar que está a fazer o trabalho. Não é isso. Quer dizer, as pessoas têm que fazer o trabalho em consciência do que é que estão a fazer, para que é que estão a fazer, não para constar que eu fiz atravessar uma criança. Doutor Buque, o moçambicano é tido como mau condutor quando está no seu país. E logo que atravessa a fronteira para os outros países vizinhos ou não, são bons condutores. E mesmo o assunto de jogar o lixo pela janela. Há aqui uma disparidade de informação. Não. Eu penso que os contextos criam condições para tu agires de uma determinada maneira. Se eu sei que atirando uma lata de cerveja pela janela não me acontece nada, eu não tenho problemas de fazer. Mas se eu souber que este ato pode criar-me problemas graves, e o problema não é só uma multa, quer dizer, é que tem que ter consequências graves, porque um automobilista não pode andar com bebida, não pode, quer dizer, tudo isto. Mas o que tem estado a acontecer na nossa sociedade é que há muita cumplicidade, muitos acidentes até, poderia dizer, que a polícia tem cota parte de responsabilidade, porque muitas vezes eu tenho estado a usar Boane Maputo, por exemplo. Tu podes cruzar depois de Matolario para cá com um caminhão que não tem luz. Exatamente. Passou de um posto de controle. Então, a pergunta é, porquê? Porque não tem nenhum sinal. O mesmo acontece na N1, que é muito mais perigoso. Mas temos uma série de controles que ocupam-se com detalhes de coisas elementares. Deixam este monstro, que é um potencial criador de acidentes, andar na rua. Então, eu penso que também, às vezes, a nossa polícia, com todo o respeito que se tem que ter com a polícia, muitas vezes também cria condições para a ocorrência de acidentes. Mas, tu estás na N1, tens caminhões de grande tonelagem, não tem atrás nenhum sinal luminoso que permite visualizar que eu estou a aproximar a um obstáculo que está em movimento, mas eles deixam. Então, estas são pequenas coisas que não criam o sentido de respeito, não é, com a autoridade, porque são coisas pequenas, mas são coisas que criam problemas na via pública.
E isto não é... Tu encontras um caso. Nós temos, por exemplo, a obrigatoriedade de quando estás na sua viatura, tens que ter 2 triângulos. Exato. É obrigatório. No entanto, tu vais à via pública, encontras um carro que avariou, arranjou-se um pau ou um ramo, pôs ali. A primeira coisa que devia acontecer é aquela pessoa apanhar multa, só porque não traz coisa. Mas, quer dizer, são pequenos detalhes que, se cada um fizer a parte que lhe cabe, eu penso que muitas coisas podem se resolver. Exatamente. Este problema de comportamento tem que partir mesmo a partir de casa, temos que olhar mesmo até olharmos para esta aplicação da lei, o sancionar a braqueza, faz a rua. Sobretudo, nós temos que pensar que uma vida em sociedade é uma vida que deve respeitar determinadas normas, determinadas regras. Quando nós assumirmos que estamos a viver em sociedade onde há normas e regras, a partir daí tudo muda. Exato. Porque se nós não temos assimilado este princípio, nós não somos diferentes de um cabrito que anda na rua, que mesmo vendo um carro a vir, até é capaz de parar no meio da estrada. Então, quer dizer, nós temos que realmente passarmos desta situação de uma vida que não tem normas, não tem regras, não se respeita. E deixamos tudo andar. Não, temos que entrar para a vida regrada. Nós temos que ter o princípio de vida regrada. Todo cidadão, no campo, na cidade, onde estiver, tem que ter noção de que se eu vou sair para a estrada, tenho que atravessar a estrada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar o lado direito, verificar o lado esquerdo, não vem nenhum carro e eu atravesso. É o mínimo, quer dizer, que tu tens que saber, porque tu estás a entrar para a vida de não só tua, mas de outras pessoas. E que também o peão tem a sua cota parte de culpa. E muitas vezes atravessamos as estradas com auricular, volume alto, também que acaba prejudicando, na sua maioria, os peões. Exatamente, esse é o outro problema. Mas o grande problema do peão, eu penso que é verificar a estrada, ver. Muitas vezes a pessoa vai atravessar uma rua com 2 faixas, olhando só para um lado. Para um lado. Muitas vezes olha para uma viatura que está a vir e pensa que ele vai chegar muito mais cedo do que a viatura. Quando a viatura não tem noção da velocidade que está a ter. Quer dizer, não se dá tempo de esperar mais uns 2 minutos para passar aquela viatura e poder atravessar com maior tranquilidade. Prefere fazer um sprint ali e muitas vezes que lhe cai mal. Então, quer dizer, são pequenas coisas que nós precisamos de assimilar de facto, para que a nossa vida não seja este desastre que é hoje. O outro aspecto também que tem estado a criar muitos problemas, sobretudo fora das cidades. Há muita carnificina que resulta dos transportes públicos. Sim, transportes semicoletivos de passageiros e transportes de caminhonetas que levam pessoas. Muitas vezes estas pessoas, porque a polícia de trânsito tolera até certo ponto, estas pessoas desfazem das pessoas. Estes vulgo mailovos que infelizmente continuam. São que muitas vezes, mesmo pondo-se em marchas, não verificam as regras, quem está a vir, quem não está a vir. Sim. Então, eu penso que o sentido de tolerância a este tipo de meios de transporte das pessoas não deve ser o sentido de que
pode fazer e desfazer na via pública. Tem que ser no sentido de que, bom, ele transporta pessoas, mas é preciso salvaguardar a vida daquelas pessoas. E a polícia tem que ter responsabilidade nisso. Não propriamente de proibir, mas de verificar. Muitas vezes o Estado de alguns meios que estão aí, que alguns nem têm condições de estarem a circular na estrada. Alguns nem sequer conhecem onde é que fica o centro de expensão de viaturas, quer dizer. E isto passa. Normalmente. Porque está autorizado. É isso. Os acidentes são, na sua maioria, do tipo capotamento, atropelamento, causa principal do despiste, bem como a condução sob efeito de álcool. Isso é. Principalmente aos fins de semana. Há aquele slogan que se conduz não bebe, se não bebe não conduz. Isso, exatamente. Mais uma vez... Também problemas mecânicos das viaturas, principalmente transporte de passageiros, têm resultados em acidentes de viação graves. E a condução preventiva tem falhado muitos dos nossos motoristas. Põe-se aqui em causa a formação das escolas, que já tínhamos tratado. Qual é o papel das escolas a respeito da formação de bom condutor? É assim, nós temos, se calhar, escolas de condução que têm por objetivo ganhar dinheiro. Exato. Quanto mais gente estiver na escola, mais lucratividade tem a escola. Esta escola não tem noção da responsabilidade que tem para com a sociedade. Porque uma escola de condução, para além da formação dos condutores, tem que ter responsabilidade do ponto de vista de que tipo de pessoa está a pôr no mercado para fazer o quê. Já eram aqueles tempos em que dizia tirei a carta na escola de condução X e a pessoa ficar... Sim. Não, há muito tempo, em tempos passados, bastava dizer, por exemplo, a pedir emprego, dizer, olha, eu terei a minha carta de condução em Xai-Xai. Era suficiente para te pôr fora dos candidatos elegíveis, não é? Eu tirei a minha carta de condução não sei aonde. Era suficiente para te pôr nas pessoas não elegíveis para tu entrares como condutor. Hoje, acho que não há... Posso estar errado, eu penso que hoje não temos nenhuma escola de referência que orgulha a sociedade. Se temos, são poucas. São poucas. Mas o que eu quero dizer é ter uma escola de referência que orgulha a sociedade, que quem sai daquela escola raramente tem um problema na via pública. Porque isto acontecia. Quando se dizia, epá, tu tiraste carta aonde? No Xai-Xai ou o quê? Significa que as pessoas diziam, Xai-Xai porque não tinha muitos carros, porque ias lá hoje, amanhã já tinhas a carta de condução. Quer dizer, estas coisas todas. Mas hoje, todas as escolas de condução do nosso país são Xai-Xai. Exato. Não é? Todas as escolas do país são como se fossem as antigas escolas de condução de Xai-Xai, porque em todas elas tu tens os mesmos problemas, com raríssimas exceções. Agora, eu penso que nesta campanha, nesta questão de sensibilização, também tem que vir a público as escolas de formação de motoristas fazerem diferença, mostrarem que nesta escola nós não estamos preocupados em distribuir cartas de condução. Nesta escola nós estamos preocupados em formar um futuro condutor que tem responsabilidades quando entra na via pública. Mas nós não temos isso, quer dizer, cada escola faz publicidade, diminui o valor da propina, não sei o quê, é mais rápido a tirar a carta. É isso que a gente vê. Não tem outro tipo de aliciante, quer dizer, do ponto de vista daquilo que é a sair dali com uma formação sólida para fazer o bem na via pública. E os chapeiros e os camionistas de longo curso são considerados apóstolos da morte no país. Essa expressão. São os que literalmente não respeitam as regras de trânsito, apenas olhando para aquilo que é atingir ou ultrapassar a faturação diária. Como educá-los? Mas, sabes,
eu não sei como posso dizer isto, mas eu penso que o dia que a polícia de trânsito acordar decidido ao seu nível mais alto para disciplinar, é possível disciplinar. Porquê? Porque, de facto, os chapeiros parecem ser todos gêmeos. Da mesma escola. Gêmeos, irmãos gêmeos todos. Quer dizer, nem tem idade para distinguir que este chapeiro é mais velho, tem uma conduta um pouco razoável. Não, são todos gêmeos, parece que nasceram todos no mesmo dia, foram à formação no mesmo dia. Mas eu penso que isto é o problema de eles têm a polícia de trânsito e municipal no bolso deles. O dia que estas instituições decidirem impor regras, eu penso que é a coisa mais fácil de disciplinar. Porque se tu retiras aquele motorista por via de transgressões, ele passa a não conduzir, não é? Tem tantas transgressões, ele não vai conduzir mais. Os outros vão ficar na linha, porque aquele é o seu ganha-pão. Se tu disciplinares os processos de emissão destes documentos também, porque muitas vezes tu perdes o documento daqui e tens de um lado. Quer dizer, tu tens que ter esta situação toda de tal sorte organizada que não permite que o indivíduo que por infrações graves perdeu o direito de condução, amanhã conduz com base numa carta falsificada. Então, é preciso que estas coisas estejam combinadas. É a sociedade que tem que se estruturar. E os camionistas, principalmente os de longo curso, também fazem e desfazem nas estradas nacionais. Isso não precisa de ir a longo curso. Nós aqui, na N4, nós assistimos espetáculos que arrepiam. Tu tens um caminhão, ou 2, 3, 4 caminhões a andarem na faixa do meio, onde em todos os lados tem carros pequenos. Quer dizer, nem isto... Salve-se quem puder. Sim. Nem isto é possível aqui nas barbas, aqui na capital do país. Quer dizer, nem isto é possível disciplinar. Por exemplo, há faixas que têm que se definir que tipo de viatura tem que andar por aqui. Mas o nosso caso não, quer dizer, isto é uma libertinagem total. O horário também é preciso? Sim. Horário de entrada e saída para a cidade, com os meios tão grandes, também não se controla. Quer dizer, às vezes tu vais a Matola, tens um problema na passagem de portagem porque os caminhões fecharam. Então, quer dizer, há coisas mínimas também que não são feitas e todos os dias a gente queixa-se, mas ninguém faz nada, quer dizer, ninguém... E não custa nada. Até a N4, por exemplo, é uma via privada, não é? É uma via privada. Eles podem meter um sistema que obriga que os caminhões de grande tonelagem não possam usar a faixa do meio, por exemplo. Eles têm que andar na faixa do lado. Mas não fazem. Porquê? Não fazem porque ninguém lhes exige nada. Nós reclamamos como utentes, mas não há a autoridade que diz, olha, para com isto, as coisas devem ser desta forma. É só olhar mesmo para a Estrada Nacional número 4, para quem se faz de Shoprite, da Matola, em diante, para quem vai para a vizinha África do Sul. Virou um corredor de morte por excelência. Virou um corredor de morte por excelência. E é quem já arrisca a dizer, todos os fins de semana vamos ter acidentes. Exatamente. Todos os dias vamos ter acidentes. Não, porquê? Porque não há assunção de responsabilidade. A TRAC, como gestora daquela via, também tem que ter responsabilidades. Quer dizer, não basta olhar só os aspectos de circulação de pessoas e má condução das pessoas, mas o que é feito para evitar que estas coisas aconteçam? Muitas vezes nada.
tu tens, por exemplo, uma coisa muito simples, mas tu tens aquilo, um espaço onde aquele semáforo que puseram funcionou uns 6 meses, hoje já não está a funcionar mais. Para quem está no Machamchene, entra para a Liberdade. Aquele semáforo praticamente já não está a funcionar. E não só pelo tipo, repare, pelo tipo de tráfego que se movimenta naquela zona, seria normal ter uma ponte aérea ali. Mas tu tens pontes aéreas em lugares que, se calhar, até hoje tem menor circulação do que a zona do Machamchene. Mas ninguém exige nada a ninguém e as coisas estão na mesma. E as pessoas atravessam mesmo pela estrada e não pela ponte aérea, o que acontece? Sim. Também outro problema, esse é o outro problema, mas reclamamos nós, reclama o polícia, reclama o chefe do quarteirão, todos nós estamos a reclamar, mas, tudo em cadeia. Mas todos nós estamos a fazer a mesma coisa. Eu estou aqui, por exemplo, a comentar que não se deve atravessar quando tu tens ponte aérea. Se calhar amanhã vais-me flagrar a atravessar e a saltar o muro. Então, é por causa da criminalidade, então não pode atravessar pela ponte e pronto. Álcool ao volante, falta de conhecimento sobre o Código de Estradas, já abordamos aqui, ultrapassagens irregulares, os condutores com excesso de velocidade nas curvas, entroncamentos, cruzamentos, quilomba, não só estes acidentes matam, mas também deixam sequela para aqueles que ficam, sequelas gravíssimas e difícil de reparar. Porque é um pai que se vai, a família fica... Não só nesse aspecto, por exemplo, tu vais ter... É uma sociedade que fica... Tu sofres um acidente, tens uma situação de paralisia, a tua vida parou. Tu tens que desenvolver novas atitudes para se adaptar a uma nova realidade. Dependendo da idade do acidentado, muitas vezes esta pessoa sofre mais. Atropelamento e à volta a pessoa foge. E não há responsabilidade. Quer dizer, ainda que tenha responsabilidade, mesmo se responsabilizando, o que é que vai me acontecer daqui para frente? Daqui para frente. Eu já não posso andar, não uso meios de compensação, até podem-me comprar. Mas por quanto tempo? Até quando? Quer dizer, não só... Há uma coisa também muito, não sei se diria caricata, é que, regra geral, as pessoas que provocam acidentes, me parece que não têm a responsabilidade de reparação dos danos. Por exemplo, tu partes um posto de iluminação e depois, quer dizer... Ficou por isso. Ficou por aí. Ninguém faz nada. Eu, às vezes, uso circular. A circular está mais velha do que uma estrada que já foi construída não sei há quanto tempo. Tudo por causa do comportamento dos automobilistas. Quer dizer, até rotunda tu partes. Sinais que estão numa rotunda, tu galgas rotunda. Quer dizer, isto não... Alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem mesmo. Vimos nos últimos dias manifestações populares que reivindicavam melhor segurança nas estradas que cruzam zonas residenciais. Há bem pouco tempo tivemos o caso de Chiango, na Zona Verde. São legítimas ou não as reivindicações da população? São legítimas, porque eu penso que são legítimas na medida em que, nos casos, por exemplo, do Chiango, nós podemos considerar que há uma falha de desenho urbanístico, por exemplo. Porque se tu tens uma estrada com cerca de 6 faixas e tu não tens como fazer atravessar as pessoas, é um erro de cálculo. Porque esta estrada tanto pode essa travessia tanto pode ser feita por uma criança, pode ser por um adulto, por um velho, por um deficiente. Quer dizer, tu estás a criar condições, tudo bem, para a fluidez de viaturas, mas tu esqueces que há 1001 pessoas que não têm viaturas.
mas também que precisam de fazer o uso desses meios urbanísticos. Então, eu penso que, no caso particular da circular do Maputo, eu penso que houve um grave erro urbanístico no desenho da própria circular, porque, no mínimo, deveria ter sido previsto, porque, por exemplo, no caso de Xiango, aquela escola existe antes da própria circular, não é? Então, deveria ter sido previsto uma passagem aérea por aquele lugar. Então, não existe isto e as coisas acontecem como estão a acontecer. O mesmo acontece porque, por exemplo, estávamos a falar da N4. Onde é que começam os problemas da N4? Começam exatamente a partir da Shoprite para lá, que não tem nenhuma ponta aérea. Então, eu penso que muitas vezes pode-se dizer que as pessoas atravessam mal, mas também não se faz nada no sentido de levar as pessoas a terem um comportamento diferente. Então, eu penso que há aqui uma partilha de responsabilidade do ponto de vista de quem faz o desenho urbano e de quem tem a responsabilidade de educar as pessoas na sociedade. São 21h48 em Moçambique e continuamos a análise e estamos na noite informativa. Estamos com o nosso convidado, Adelino Buque, que estivemos a analisar os acidentes de aviação nas estradas nacionais que continuam a ser corredor de morte, e desta feita seguimos com outro tema, que é morte de menor por raiva, e também vamos falar da vacina contra a raiva. De recordar que o menor de idade perdeu a vida esta semana vítima de raiva, e trata-se de uma infecção transmitida para seres humanos a partir da saliva de animais infectados, geralmente por uma mordida. Este caso veio à tona porque, supostamente, a vítima não teve tratamento adequado por falta de vacinas antirrábicas nas unidades sanitárias. Qual é a responsabilidade do Ministério da Saúde neste caso exato? A responsabilidade do Ministério da Saúde está na omissão de que não tem aquele medicamento que é aconselhável que se dê à pessoa nas condições em que este menor entrou no hospital. Portanto, houve da parte do agente de saúde uma omissão que resultou nesta situação fatídica, não é? Porque se eu não quero beber água, não há água, não vais me dar vinho. Uma coisa é eu beber água, outra coisa é eu beber o vinho. Então, uma coisa não substitui outra. Pela forma como as coisas foram ditas, houve uma grave falta de responsabilidade, uma omissão, se quisermos, do ponto de vista de que o agente de saúde poderia ter dito ao pai, às pessoas que a acompanhavam, que, olha, nós não temos este produto. Eu penso que não é nenhum crime, até porque o hospital não é propriedade daquele agente de saúde. Ele, pura e simplesmente, devia informar com honestidade, por forma que os pais pudessem procurar outras formas de cuidar do seu filho. E sabemos que nos bairros periféricos, e não só, temos muitos cães vadios. Há aqui a responsabilidade, como estava a dizer-se, do Ministério da Saúde. E esta proliferação de cães vadios cuja sanidade se desconhece, faz algum sentido não termos esta vacina? Bom, aqui é preciso separarmos as coisas. Uma coisa é a responsabilidade da saúde no sentido de que omitiu a informação de que não tinha aquele medicamento para vacinar a criança mordida. Outra responsabilidade diferente é do município de Maputo. Porque o município de Maputo tem responsabilidades de vacinar os cães. O município de Maputo, ou da Matola, ou de outro sítio,
tem responsabilidades de verificar, através de visitas domiciliárias, se a pessoa que cria um cão tem as vacinas em dia. Tem esta responsabilidade. O município de Maputo, ou da Matola, ou do outro sítio qualquer, tem a responsabilidade de, havendo cães sem dono que proliferam nas vias públicas, recolhê-los e levá-los para um sítio qualquer, ou mesmo para eliminá-los. Então, este é mais um detalhe de viver na cidade, de viver numa zona urbana, porque os nossos responsáveis também não têm esta noção. Eu não posso dizer que não tenho nada a ver com aquilo que está a acontecer, por exemplo, num determinado bairro onde está a proliferar em cães. Não. O município tem a responsabilidade, sim senhora, porque é um problema de saúde pública que está em causa. Agora, o hospital é o último, até porque não providencia nada para os cães, ele providencia quando há um problema. Quer dizer, tu falas da saúde porque já há um problema que não foi resolvido em tempo, não foi prevenido, então aparece o hospital, aparece esta omissão, mas a responsabilidade primária é do município, através dos seus serviços veterinários, quer para vacinação obrigatória, não é? Que deve ser feita com alta campanha de publicitação, que é para as pessoas saberem. Já faz muito tempo que não se ouve isso. Estamos a falar de uma doença grave. E faz muito tempo que tu não vês um carro, porque os carros de recolha de cães vadios tinham uma característica própria. Os operários tinham um sistema de redes e não sei o quê. Há muito tempo que isso não se vê. As pessoas acomodaram-se, não assumiram as responsabilidades que lhes cabem neste processo, e neste momento estamos todos a olhar um para o outro e dizer o problema está na saúde. Não, mas o problema não está na saúde. A saúde tem um problema que omitiu, que não tinham a vacina para curar, mas o problema dos cães, de um modo geral, é um problema... Cães, gatos... Gatos, sim, é um problema do município, porque tudo o que não... É muito simples. Quem cria cão tem responsabilidades. Tu tens o teu cão. Entra um agente municipal para verificar o teu estado. Tu tens que apresentar. Não custa nada. E a senhora da veterinária, numa das peças de reportagem, ontem apareceu a dizer que vão até esses locais onde têm os cães vadios, mas no horário em que são ditos que o cão está lá e chega lá, o cão não está. É justificação plausível? Não faz sentido, porque o problema não é dizer que o cão está lá, nós temos que fazer fiscalização. Nem que seja para trabalhar de noite. Sim. O município tem esta responsabilidade, tem que saber, tem que ter estratégia sobre como localizar aqueles cães que podem ser problemáticos. Repare, mesmo neste momento, que por causa desta infelicidade, faz-se alguma vacinação, mas há muitos cães que estão a ficar por fora. Ninguém está a falar em recolhê-los, ninguém está a falar em levar aqueles animais para um determinado lugar que é para ficarem confinados e serem tratados como deve ser. Então, o problema muitas vezes não está no cão da pessoa, até pode ser também, mas está no cão que está na rua. Outro aspecto muito importante é que como é que vou dizer? É importante que a pessoa que cria cão deve ter condições para privar esse cão na sua casa. Não deixar o cão andar
de qualquer maneira. Quer Este dizer, é um caso que aconteceu em Nampula semana passada, em que um cidadão foi mordido por um cão e aquele cão faz vítima quase todos os dias. Não pode. E nada acontece com ele. Quer dizer, a pessoa quer criar um cão. A pessoa quer criar um cão. A pessoa deve criar condições para criar um cão. Não é criar um cão porque o gosto do cão vai ficar aqui no meu quintal, que não tem limites, o limite é porque ali é a casa do vizinho. Não é assim. Porque assim não é a forma de tu teres um cão. Mesmo que não tenhas um quintal, no mínimo podes ter um sistema de corda que limita os raios de ação do seu cão. Não vai para além do espaço que é seu território para ele guardar. Então, quer dizer, a gente tem cão, põe o cão, vai à rua, ataca pessoas, mas não acontece nada. Também não é assim. Quer dizer, é esta, mais uma vez, a forma de convivência em sociedade que nós temos que assimilar. Eu não posso pensar que eu tenho direito de ter cão, logo tenho que ter cão, independentemente de ter ou não condições para eu ter cão. Uma coisa é tu teres cão na tua aldeia, não é? Onde tu vives, ou onde tu, para encontrares uma casa, tens que andar uns 3 quilómetros para ter uma outra residência. Tudo bem. Agora, nós estamos aqui em que a minha casa e a tua casa somos vizinhos, não é? Quer dizer, nós não temos como não nos comunicarmos. Então, nós temos que saber conviver entre nós os dois. Doutor Buck, muitos são os cidadãos que levam seus cães, gatos e fazem passeadas nas ruas. A gente vê todos os dias. Sim. E cães que até é maior que o próprio dono. Até que ponto isso deve ser permitido? E às vezes nem tem... Não, isso tem que ser... Eu penso... Olha, eu por acaso gosto de andar com cães. Isso tem que ser permitido porque o dono do cão tem que saber como estar com o cão dele, não é? Eu penso que esse não é o grande problema, porque se eu saio com o cão... E muitas vezes nem tem a proteção, aquela função... O coisa de fechar a boca. Depende, se tu crias um cão, sabes que o teu cão é problemático quando sais à rua, tu metes isso. Mas se tu sabes que tens absoluto controle com o seu cão, não precisa de pôr isso, não é? Estaremos a olhar para este assunto de o cão é o melhor amigo do homem. Sim, porque, repara, existem sociedades, já agora que estamos globalizados, que tu vês os cães e as pessoas estão no mesmo lugar, na mesma praia, no mesmo não sei quantos, quer dizer, tu tens isso. Agora, a questão é, tu tens que conhecer o teu cão, não é? Tu tens que conhecer o teu cão. Eu penso que sair com o cão de casa para passear não pode ser esse um problema. Agora, é preciso que tu saias com o teu cão, tens o completo e total domínio do seu cão, sabes como reage o seu cão perante pessoas, perante outros animais iguais a ele ou outros diferentes e que formas de controle tu tens para assegurar que não constitua um perigo para as pessoas. Agora, andar com o cão, eu penso que é uma coisa, até uma coisa muito interessante. Aqui passei até na cidade de Maputo. Sim. E as mordidas por cão têm acontecido em vários bairros. Existem os chamados cães vadios, que estivemos aqui a falar que é da responsabilidade do município. Do Estado. E de quem é a responsabilidade de caso o indivíduo seja atacado por um cão vadio? É do Estado. É do Estado. Quem tem que zelar para a nossa segurança? Não é o Estado. No município é o município. É por isso que o município tem que ter responsabilidades de fazer a recolha desses animais e tratá-los. Encontrar um sítio onde ou dá melhores condições. Muitas vezes, repare que os cães, há muita gente que
precisa de cães e não sabe onde encontrar cães. Há muita gente que gosta de cães, mas não tem dinheiro para comprar cães, mas pode ter condições de... Se o município tiver este princípio de recolher os cães, tratá-los num determinado lugar, há cidadãos que podem ir lá pedir um cão. Exato. É uma questão de, quando a pessoa vai pedir o cão, ele entrega o cão, assume responsabilidades totais sobre o cão que está a levar e vai criá-lo normalmente. Mas na via pública não pode haver dúvidas que as responsabilidades recaem sobre o Estado, porque o Estado tem que nos garantir a segurança e tranquilidade na via. Não podemos sair de casa na dúvida de que vou e não volto, por motivos que me são alheios. Não. O Estado, o município ou outro tem que ter responsabilidade sobre as pessoas que residem no território onde tu tens a responsabilidade. Doutora Adelino Boca, muito obrigada. A conversa estava super interessante e nem parecia análise. Acidentes de aviação e também falamos daqui da morte do menor com esta doença, que foi mordido mesmo na semana passada, que é lamentável. E desta feita, convido-lhe a um breve intervalo. Voltamos dentro de um instante com mais informação. Até já.